Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao nosso encontro de Direito Civil. Bom dia para você que está aí acompanhando a gente ao vivo. Quero mandar um beijo especial para todo mundo que está aí ao vivo acompanhando a gente, tá? Beijo para vocês. Estamos muito felizes de iniciar o nosso dia aqui hoje com vocês. Brasil, vamos iniciar falando de direito civil aqui, né? Claro, depois da aula de processo civil da professora Raquel aí, que eu estava acompanhando aqui um pouquinho. E é isso. Vamos aqui diretíssimo no nosso Gran Questões. Eu quero abrir com vocês algumas questões, vocês vão ver o código da questão, vocês vão acompanhar essa questão pelo Gran Questões, tá? E a gente vai conversar, bater um papo sobre ela. Um beijo para a Leidiane, para a Ana, para a Cláudia, para o Guilherme, Suélio, Annelise, Luiz, beijo Sabrina. Vamos começar, Brasil. Maria do Socorro, bom dia, produção. E é isso. A professora tá com a cara amassada ainda. Acho que eu acabei de levantar. Levantei e fiquei ali esperando assistir na aula da Raquel. Eu falei, oh meu Deus, com a cara amassada na cama. Mas é isso, né? Vambora! Ou, se liga no esquema. Vamos lá, Wellington, beijo. Claudinha, beijo. Vamos lá, olha lá. Cadê aqui? Tatã. É isso. Dá uma olhada aqui nessa questão. Eu tô direto aqui, ó, do site do Gran Questões, tá? Dá uma olhada nessa questão aqui. Eu coloquei aqui várias bancas pra gente, não coloquei uma banca específica, coloquei várias bancas pra gente poder começar a conversar sobre essa história. E essa questão aqui é uma questão que aborda tema muito recente, tanto do STJ quanto da recente alteração legislativa que nós temos, tá? No que tange a jurisprudência do STJ sobre direitos da personalidade, é vedado o restabelecimento do nome de solteiro em decorrência da dissolução do vínculo conjugal por morte. Aqui a gente está falando da morte. Pessoal, o que a gente tem aqui? Nosso maravilhoso Eduardo aí no chat, um beijo, viu? O que nós temos aqui? Nós temos a temática dos direitos de personalidade, em especial questão relacionada ao nome. E por que você tem que ter muita cautela em relação a isso? Porque é um tema que vem sendo reiteradas vezes cobrado em prova, em virtude das recentes ressignificações que nós tivemos em relação ao nome. Mas por falar em direito de personalidade, especificamente em relação a questões atuais de jurisprudência, eu quero chamar sua atenção para alguns pontos específicos. Então, vamos fazer uma anotação aqui no nosso material sobre isso. Olha só, dá uma olhada aqui. Sobre direitos de personalidade. Eu vou anotar aqui, pessoal, o código da questão, que 27.19.225, para você acompanhar direto no Gran Questões. Professora, tem criança chorando. Calma, tá tudo bem. Vamos lá. Olha só. Direitos de personalidade, presta atenção aqui no que eu vou te explicar. Direitos de personalidade estão elencados no nosso Código Civil, nos artigos 11 a 21, tá? São artigos que você precisa cuidar. Leia com muita atenção. Mas esse tema é muito envolvido com a dignidade da pessoa humana. Então, esse rol de direitos de personalidade estampados no 11 a 21 não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. E aí, as bancas gostam muito de cobrar questões jurisprudenciais, tá?
Vocês que vão dar a resposta para a questão. Eu vou marcar o que vocês falarem aí no chat. Então, questões jurisprudenciais. Primeira coisa que você tem que levar para a sua prova, sem medo de ser feliz. STF assentou o entendimento de que no Brasil não há direito ao esquecimento. Tá? O Supremo falou, olha, seguinte é esse, no Brasil a gente não tem a questão, a gente não preconiza a questão... Peraí, que ficou horrível isso aqui, né? Peraí, gente, deixa eu ver aqui o que está acontecendo com a minha telinha aqui, porque que ele está manchado. Peraí. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai agora. Olha, eu fazendo besteira, né? Vamos lá. Tem uma mancha aqui, tá vendo? Deixa eu botar pro slide. Vamos lá. Olha só. Aqui a gente tem o seguinte. A gente tem uma questão relacionada ao direito ao esquecimento. O que que aconteceu? O que que aconteceu no direito ao esquecimento e a discussão do STF? O STF falou assim, gente, o negócio é o seguinte, a gente tem aqui o caso da Aida Cury com a Rede Globo. A Aida Cury foi uma menina que foi morta lá na década de 50, tá? Foi morta lá na década de 50. E lá na década de 50, a gente teve um crime que foi cometido, tá? Um crime que foi cometido. E lá nos anos 2000, a banca virou e falou assim, a Globo virou e falou assim, vamos reconstituir o crime, vamos não sei o que lá, vamos... A família falou, a gente não quer. A gente quer esquecer isso que aconteceu na nossa família. O caso foi julgado pelo Supremo recentemente e o Supremo falou, no Brasil não tem como ter direito ao esquecimento, justamente porque, na verdade, a questão aqui é justamente uma situação de que no Brasil não há a questão da censura, ok? Então vamos lá no nosso material. Então aqui o direito ao esquecimento, tá bom? Não existe no Brasil direito ao esquecimento. Isso pode cair na sua prova. Outro ponto importante também. No Brasil, a gente discute também em relação à questão das biografias não autorizadas, a questão do STF, tá? E as biografias não autorizadas. E as biografias não autorizadas. O que que a gente vai ter em relação às biografias não autorizadas? Pessoal, o STF também decidiu que no Brasil, para publicação de biografias, não precisa ter a autorização do biografado, tá? Então, no Brasil também não há necessidade de autorização do biografado para a publicação das biografias. É óbvio que os excessos serão sempre punidos, tá? Os excessos serão sempre punidos, sempre. Biografar significa dizer o verídico, o verossímil. Não precisa da autorização do biografado, nem dos familiares do biografado, se ele morto for. Porém, contudo, todavia, é importante você lembrar que os excessos são punidos. E como que a gente pune alguém aqui no direito civil, aqui no mundo do direito privado, quando viola alguma coisa, né? Quando viola alguma coisa, como que a gente pune essa pessoa? A gente pune essa pessoa por meio das indenizações. Toda vez que alguém viola um direito de personalidade, a gente vai
buscar uma indenização. Uma indenização pelo dano moral, uma indenização pelo dano material, uma indenização pelo dano estético, se houver violação da integridade física da pessoa. Ok? Tudo bem? Então, show de bola. O STF falou, não precisa de autorização, certo? Vamos lá. O STJ falou uma coisa recentemente sobre a parte de nome. Sobre a parte de nome. O nome é da pessoa casada. A gente vem passando por um momento aí de, como é que fala? De evolução em relação ao nome, tá? O nome, ele é a primeira etiqueta identificadora da pessoa. E a gente vinha numa sistemática de que era impossível a alteração do nome. Só em casos muito específicos e peculiares. Porém, agora a gente vai compreender que o nome, passando por essa evolução histórica, pode ser alterado. Tanto o prenome quanto o sobrenome. Eu quero que você responda a questão ali. O prenome pode ser alterado agora, a qualquer tempo, direto no cartório. É a Lei de Registro Público que foi alterada em junho de 2022. Você pode alterar o prenome a qualquer tempo, direto no cartório. Você pode alterar, e agora também relembrando a decisão do Supremo, os transgêneros podem alterar o prenome e o sexo no registro civil, direto no cartório, por autodeclaração, independentemente de autorização judicial e também independentemente de cirurgia de transgenitalização. Isso aí são coisas que você não pode esquecer. São coisas muito, muito, muito recentes, tá? É a ADI 4275, salvo engano, de 2018. Então, nada disso sai da sua mente agora. Aí o caso que chegou no STJ foi um caso assim, a moça casou, tirou o sobrenome do pai para incluir o sobrenome do marido, né? Porque é possível colocar o sobrenome do cônjuge. E aí, lá na oportunidade, ela pegou e se arrependeu no meio do caminho e quis voltar a usar o sobrenome de solteira, quis voltar a utilizar o sobrenome de solteira, ainda na constância do casamento. Ela queria tirar o sobrenome do cônjuge e voltar a utilizar o sobrenome do pai. E o STJ falou, tá tudo bem, é isso. Pode, porque o nome é dela. Agora, imagina aqui essa questão. Volta lá na questão. Vamos lá, olha lá. Eu quero que você responda. Diga aí pra mim. É vedado utilizar o nome de solteiro, restabelecimento do nome de solteiro, em decorrência da dissolução do vínculo conjugal por morte. O que você me diz? Pode ou não pode isso, Arnaldo? Vamos lá. Errado? Vamos ver aqui. Erradíssimo. Não é vedado. É possível. É possível, porque o nome é exatamente ali uma situação muito peculiar de evolução e o STJ vem entendendo nesse aspecto. Detalhe interessante é você lembrar que também é possível retirar o sobrenome do pai ou da mãe do seu nome que tenha cometido o abandono afetivo. Você pode retirar o sobrenome de seu pai ou o sobrenome de sua mãe se tiver havido aí a questão do abandono afetivo. Também devemos relembrar que é possível incluir o sobrenome do padrasto ou da madrasta, é a chamada Lei Clodovil, para fins de homenagear aquela pessoa. Algumas pessoas acabam tendo uma convivência com a madrasta e o padrasto tão saudável, tão boa, tão firme, que elas querem homenagear sua madrasta ou seu padrasto, incluindo o sobrenome, sem fins de adoção,
sem fixação de filiação socioafetiva, apenas uma homenagem. Isso é completamente possível, ok? Então, em relação ao nome, cuidado com essas questões. Vamos voltar aqui no nosso Gran Questões. Dá uma olhada nessa outra questão aqui. Essa questão é bastante... Suélio, vou continuar. Semana que vem eu retomo, tá? Em relação a essa questão aqui, uma questão muito interessante porque dá pra gente conversar sobre personalidade. Já que é um início de um estudo, a gente pode conversar aqui categoricamente sobre um tema muito, muito, muito importante, que é personalidade jurídica. Acerca das regras existentes, julgue o item. A emancipação do menor com 16 anos de idade completos, decorrente da concessão voluntária realizada pelos pais por instrumento público, somente produzirá consequências jurídicas após a homologação do juiz competente. Primeiro que não é juiz que é competente, é juízo, né? Corrigindo aqui o processo civil. E aí, o que você me diz sobre essa questão? Tá certo? Tá errado? Essa questão é uma questão excelente para a gente recordar um tema muito inaugural do direito civil, que é a parte de personalidade jurídica. Vamos falar disso? Vamos só fazer aquele desenho meu categoria de recordação, um desenho bacana para você. Olha só, deixa eu botar aqui o que da questão. Questão 22.46880. Vamos lá. Essa questão aqui, vou até diminuir aqui minha letra aqui. Para subir aqui. Vamos lá. Essa questão aqui é uma questão que envolve direito de personalidade. E sobre direito de personalidade, personalidade jurídica, a gente precisa recordar. Vamos recordar rapidinho aqui? Vai me acompanhando aí. Olha lá, tá aqui a nossa mocinha gestante, e ela tem aqui o bebê dentro dela. Esse bebê aqui, ele é denominado o que, pessoal? Ele é denominado nascituro. O nascituro, evidentemente, ele possui vários direitos no ordenamento jurídico. Vamos recordar aqui quais os direitos o nascituro tem. Ele tem aqui vários direitos que a gente pode relembrar. Ele tem direito a alimentos, não tem? Tem. Ele tem direitos de personalidade, embora não tenha personalidade jurídica ainda pelo Código Civil. Ele pode receber doação. Ele pode ser considerado herdeiro, porque para ser herdeiro você tem que estar pelo menos concebido. O nascituro, ele tem uma série de direitos. O direito penal tipifica o crime de aborto, ele tem uma série de direitos. Então, uma gama enormíssima de direitos. Mas a questão é que, pelo Código Civil, ele ainda não tem personalidade jurídica. Por quê? Porque ele sai do ventre materno, ou seja, ocorre o fenômeno do nascimento, ele nascendo com vida, ele adquire um fenômeno chamado, vou até botar um sinalzinho de mais aqui, ele adquire um direito chamado personalidade jurídica ou personalidade civil. Vou botar aqui, ó, personalidade civil. Ele adquire personalidade civil. O que é essa tal dessa personalidade civil, professora? A personalidade civil consta no artigo 2º e estabelece que a pessoa passa a existir a partir do nascimento com vida. E essa personalidade é uma aptidão genérica para titularizar direitos e deveres.
Então eu te pergunto, um menino de 6 meses de idade pode ter conta no Banco do Brasil? Pode. Pode, porque ele já pode, pura e simplesmente, olha aqui, titularizar direitos e deveres. No mesmo momento que a pessoa adquire a personalidade civil, ela adquire a capacidade de direito. A capacidade de direito, deixa eu escrever capacidade, porque aí depois você vai dar o print na tela. Capacidade de direito. A capacidade de direito, ela vem junto com a personalidade jurídica. Afinal de contas, quem tem personalidade jurídica tem capacidade de direito, tá? Não tem como separar. A capacidade de direito, ela consta no artigo 1º, que diz: toda pessoa é capaz de direito na ordem civil. Essa capacidade de direito é uma capacidade de gozo, a possibilidade de gozar os direitos e os deveres que você adquiriu. Então, quando você pensa em, presta atenção agora, personalidade civil, você titulariza os direitos. Quando você pensa em capacidade de direito, você goza. Então, personalidade civil titulariza, capacidade de direito, você goza. O menino pode ter conta no Banco do Brasil, mas se ele for lá sozinho abrir a conta dele, não vai dar certo. Porque o tempo passa, ele vai observar aqui os 18 anos, e aí com 18 anos, você adquire a chamada capacidade de fato. Essa capacidade de fato é uma capacidade de exercício. Você exerce sozinho os direitos e deveres que você adquiriu. Então é só você observar. Personalidade civil titulariza, capacidade de direito você goza, capacidade de fato exerce. Personalidade civil titulariza, capacidade de direito goza, capacidade de fato exerce, ok? Aí eu te digo o seguinte, quando a pessoa já tem, nasceu com vida, e lembrando, nascer com vida no Brasil significa a respiração, tá? A entrada de ar no pulmão, ainda que uma simples e breve respiração. Entrou ar no pulmão e morreu, adquiriu personalidade jurídica. Roberta, e se ele não respirou? Se não respirou, se não houve respiração, é considerado natimorto. O natimorto é aquele que não respirou, que não teve a entrada de ar no pulmão, certo? Então, vamos lá. Se a pessoa aqui, a que nos referimos no nosso tema, tem, presta atenção agora que isso aqui cai muito, personalidade jurídica ou civil, tem capacidade de direito, tem capacidade de fato, a gente vai dar um nome para essa pessoa. Porque se ela não tiver a capacidade de fato, a coisa muda. Então, se ela tem personalidade jurídica, capacidade de direito e capacidade de fato, a gente fala que ela é plenamente, o quê, doutores? Capaz. Tudo bem? Plenamente capaz. Se ela tem personalidade jurídica, capacidade de direito, mas não tem capacidade de fato, ela é denominada incapaz. Professora, então o incapaz é quem não tem personalidade, é quem não tem capacidade de fato, certo? Julga para mim certo ou errado esse item cativo de prova. O incapaz é aquele que não tem capacidade de direito. O incapaz é aquele que não tem capacidade de direito. É isso? Não. O incapaz é o que não tem capacidade de fato. Não tem como uma pessoa ser incapaz de direito. Então, OBS número 1 e outro OBS número 2 que eu vou colocar para você. OBS número 1. Número 1. Olha lá. Não existe incapaz
de direito. Todo incapaz é de fato porque não tem capacidade de fato, tá? E outra coisa, pessoa com deficiência é capaz. Isso aqui mudou com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trouxe uma revolução no nosso direito civil. A pessoa com deficiência era vista como incapaz pela simples deficiência. Hoje não. Hoje a gente sabe que a pessoa com deficiência é capaz, tá? A pessoa com deficiência é capaz. O Estatuto da Pessoa com Deficiência foi promulgado e publicado em julho de 2015, passou a ter vigência em janeiro de 2016 e trouxe uma revolução no sistema de incapacidade. Professor, então, quem é o incapaz? Depois que o Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou o artigo 3º e o artigo 4º do Código Civil, a gente tem o quê? Olha lá. Quem é a pessoa incapaz? Quer dar o print nessa tela? Dá o print nessa tela aí agora. 3, 2, 1. Vou passar agora aqui para a nossa próxima telinha. Eu vou pegar aqui um pedaço. Vamos lá. Olha só. Então, quem é a pessoa incapaz? Você já sabe que o incapaz é aquele que não tem capacidade. De fato, a gente já mencionou isso aqui. O incapaz, ele tem previsão no artigo 3º e no artigo 4º, tá? O artigo 3º vai estabelecer quem é o absolutamente, e o artigo 4º vai estabelecer quem é o relativamente. Então, o absolutamente incapaz e o relativamente incapaz. Professora, depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, quem é o único absolutamente incapaz? O menor de 16 anos. A gente podia falar antigamente, antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que uma pessoa que não tivesse discernimento de nada, era considerada ali absolutamente incapaz. Hoje não. Nenhum critério de absolutamente incapaz tem a ver com manifestação de vontade. O único critério para você definir quem é o absolutamente incapaz é o menor de 16 anos. E ponto. Que a gente chama no direito civil de menor impubere, tá? Menor impubere, ok? Então vamos lá. Se cair na sua prova assim, uma pessoa está internada em coma, não manifesta vontade de nada, respira por aparelho, podemos afirmar que essa pessoa é absolutamente incapaz? Não. Não. Porque o único critério de absolutamente incapaz é o critério etário, é a idade, menor de 16 anos. Então, olha lá. Quem são os relativamente incapazes? Os relativamente são os que possuem de 16 a 18 anos, que chamamos de menores púberes, tá? Os ébrios habituais, que são os alcoolistas, os viciados em tóxicos, que são os toxicômanos, aqueles que por causa transitória ou permanente não
manifestam vontade. Ah, professor, então a pessoa que está em coma vai estar nesse ponto aqui, exatamente. E também os pródigos. Tá vendo que aqui o rol aumenta um pouquinho? Aumenta, né? Então, quando a pessoa não consegue manifestar vontade, por qualquer que seja um motivo, essa pessoa será considerada ali relativamente incapaz, em virtude da questão do artigo 4º. Então, quando você olha uma pessoa com deficiência, você não pode afirmar que pela deficiência ela é incapaz. Você não pode fazer essa afirmação. Porque, na verdade, a pessoa com deficiência é capaz. Sacou a ideia? Ela é capaz, gente. Não tem outra situação. Ela é capaz. Só que, de fato, se ela não conseguir manifestar vontade, seja pela deficiência ou por qualquer outro motivo, ela será considerada incapaz. Mas no aspecto do relativamente incapaz. Veja que quem tem a capacidade, né, como a gente colocou aqui, civil plena. Eita, sono! Quem tem aqui, a capacidade civil plena é porque tem personalidade jurídica, tem capacidade de direito, tem capacidade de fato. Essa pessoa pode praticar os atos da vida civil tranquilamente. Tranquilamente. Agora, o incapaz pode praticar atos da vida civil? O que você me diz? O incapaz, ele aqui, definido. Ele pode praticar os atos da vida civil? Imagina, essas pessoas podem praticar atos da vida civil? Podem, claro que podem. Só que sozinhos não vão conseguir. Então, eles precisam ser o quê? Representados. Eles vão ser representados. Por quem? Pelos pais, quando forem menores. Pelos tutores, quando os menores não tiverem os pais para exercerem o poder familiar, ou porque os pais são falecidos, ou porque os pais perderam o poder familiar. E em se tratando de maiores, são os curadores. Então, quando você pensa que, por exemplo, no ébrio habitual, ele vai ser curatelado, o toxicômano vai ser curatelado, quem não manifesta vontade por causa transitória vai ser curatelado, o pródigo vai ser curatelado, tá vendo? Porque quando se trata de menor, quando se trata dos menores, a gente vai observar aqui que vai para os pais ou para os tutores. Se os pais, só vai para os tutores somente se os pais forem falecidos ou se os pais não tiverem o poder familiar porque perderam o poder familiar. Lembrando que hoje, em uma situação extremamente atualizada, desde 2018, o pai que pratica violência doméstica em face da mãe dos filhos menores perde o poder familiar em relação aos filhos menores. As causas de perda do poder familiar estão estampadas no artigo 1638. Vale a pena você conhecer essas situações aí também, tá? No 1638. Então, vamos lá. Agora, a pergunta que não quer calar é: você percebeu que a gente tem a aquisição da capacidade civil plena aos 18 anos? É possível antecipar, olha o tanto de coisa legal que a gente está falando aqui. É possível antecipar a aquisição dessa capacidade, como é que fala? Fugiu a palavra aqui. É possível antecipar o momento de aquisição dessa capacidade? O que você acha? É possível? Sim, é possível. É um fenômeno chamado de emancipação. A emancipação consta no artigo 5º do Código Civil, tá? Consta no artigo 5º do Código Civil.
E o que nós vamos ter lá? A emancipação pode ser concedida de 3 formas. Pode ser a chamada emancipação voluntária, pode ser judicial e pode ser uma emancipação legal. Bacana isso, né? A emancipação voluntária, judicial e legal. São 3 situações diferentes. Vou fazer um esqueminha bem lindo aqui para você dar o print categoria. A emancipação voluntária é concedida pelos pais direto no cartório. Então, por escritura pública. Por escritura pública. Quando o menor já tem pelo menos 16 anos, em caráter irrevogável, não tem como voltar atrás. E o detalhe do coração: não precisa homologação do juiz. Olha que sensacional! Então, é concedida pelos pais, direto no cartório, por escritura pública, quando o menor já tem 16 anos, em caráter irrevogável, e não precisa de homologação do juiz. Vamos voltar na questão aqui? Olha o que diz a questão. Olha o que diz a questão. Acerca das regras existentes na legislação civil, pipipi, popopó, julgue o item a seguir. A emancipação do menor com 16 anos de idade completos, decorrente da concessão voluntária, então é a modalidade voluntária que a gente está vendo, realizada pelos pais por instrumento público, somente produzirá consequências jurídicas após a homologação do juiz competente. É certo ou errado esse item? Olha o que a gente anotou aqui. É dada pelos pais, direto no cartório, por escritura pública, 16 anos irrevogável, e não precisa de homologação do juiz. Então o item tá o quê, pessoal? O item tá o quê? O item tá o quê? Me conta. Deixa eu voltar aqui. Certo ou errado? O item tá certo ou errado? Erradíssimo, né? Erradíssimo. Por quê? Justamente porque não necessita de homologação pelo juízo competente, ok? O item está errado e a gente acertou a questão. Agora vamos voltar aqui no nosso material. A emancipação. Perceba o seguinte, eu falei aqui para você, quando o menor aqui, né, de 16, menor dos 16 ou de 16 e até os 18, os menores, eles são representados pelos pais. Mas eu falei que se os pais perdem o poder familiar ou se os pais são falecidos, o tutor é que vai tomar conta. Memoriza uma coisa aqui importante. Memoriza. Tutor não toma conta. Tutor não emancipa tutelado. Tutor não emancipa tutelado, tá? Tutor não emancipa tutelado. Quando o menor é tutelado, a emancipação vai ser judicial. Então, a emancipação judicial é aquela situação, óbvio, concedida pelo juiz por uma sentença obtida em um processo judicial, tá? E nesse processo vai ser ouvido o próprio tutor do menor sobre a questão da emancipação e também o MP, porque a gente sabe que o Ministério Público atua, né, nas causas ali definidas dos incapazes em juízo. E nesse caso, o menor
tem que ter também pelo menos 16 anos. Então, a emancipação judicial é dada ao menor com 16 anos, pelo menos. Cuidado, então, com essa questão da idade, tá? Vou até grifar aqui para você. Olha lá, aqui exige 16, aqui exige 16. Professora, e a emancipação legal? A emancipação legal é simplesmente a ocorrência do caso previsto na lei e já automaticamente emancipa. Então, se acontece o caso da lei, a emancipação é automática, tá? A emancipação é automática. Quais são os casos de emancipação legal? Emancipação legal vai acontecer pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, por colação de grau em curso superior ou por estabelecimento civil ou comercial ou relação de emprego, o menor com 16 anos tenha sua economia própria, recebe lá o seu salário e consegue já se virar. Comentários importantes. Casamento. Com quantos anos eu posso casar? Eu posso me casar com 16 anos, que é a idade núbil para o casamento. Só que tem um detalhe. Eu só posso me casar com 16 anos mediante o consentimento dos meus pais. Eles precisam autorizar o meu casamento, tá bom? Então, com 16 anos, eu preciso do consentimento de papis e mames, tá? Roberta, e se eles não quiserem me dar o consentimento, o que que eu faço? Você pode ajuizar uma ação supletória de consentimento contra os pais, ok? Não vai ser legal, mas tudo bem. Roberta, casei com 16 anos, estou emancipado automaticamente? Sim. Divorciei com 17, tô na merda? Vai sofrer um pouquinho. Mas divorciou com 17, volta a ser incapaz? Claro que não. Divorciar com 17 não faz com que você volte a ser incapaz, não, Brasil. Tá? Você continua sendo capaz. Então, você pode comprar aquele pacote de categoria lá para o Camboja para ir curar sua dor de cotovelo lá, tá bom? Prof, união estável emancipa alguém? Não. Cuidado, porque isso aqui não se aplica à união estável. Não se aplica à união estável, tá? Então, aqui, eu também preciso observar que para o casamento eu preciso ter 16 anos. Exercício de emprego público efetivo. Gente, é exercício de emprego público efetivo. Tem concurso aí, né, para algumas, por exemplo, sociedades de economia mista, empresas públicas que são seletistas, que fazem concursos públicos, contratam aí com 16, 17 anos, vai depender do concurso. Mas o exercício de emprego público efetivo também emancipa. Cuidado com os peguinhos de prova, porque não é aprovação no concurso, não é posse, tá? Não é, como é que fala? A aprovação mesmo, a homologação do concurso, é o exercício. Não é estágio, é o exercício de emprego
público efetivo. O outro detalhe, colação de grau em curso superior. Colação de grau em curso superior. Não é curso técnico, não é aprovação no vestibular, não é aprovação no vestibulinho, é conclusão de curso superior. A colação de grau em curso superior. Roberta, e é possível? É. Tem gente que por autorização judicial queima a etapa de ensino, a pessoa é mega inteligente e conclui lá o curso superior e enterra a idade ainda. Estabelecimento civil ou comercial ou por emprego, a pessoa com 16 anos, então olha o tal dos 16 anos aqui, tenha ali sua economia própria. Olhe para esse quadro e me diga, todos os casos de emancipação exigem 16 anos? Não, porque, por exemplo, a colação de grau não exige isso, tá? Agora, deixa eu te contar algo relacionado a esse caso aqui do estabelecimento civil ou comercial, que foi uma questão que foi cobrada pela banca FGV num concurso do TJDFT, salvo engano. A banca falou assim, a menininha lá tem 15 anos, Mariazinha, 15 anos, tem um canal no YouTube que ela leciona aulas de história. A menina é um fenômeno. O canal dela é bombado, né? Bombado. E ela tem lá muitos seguidores e ela tem uma renda muito boa pelo canal que ela tem. E aí, prof, nesse caso ela está emancipada? A banca queria saber exatamente isso. A menina trabalha, dá as aulas de história, tem um canal extremamente movimentado. E aí, nessa toada, a banca queria saber, ela está emancipada porque ela tem economia própria? Até eu caí no peguinha da banca. Porque lá no comando da questão, no iniciozinho, uma questão muito extensa, contando uma história muito longa, no iniciozinho da questão, a banca falava assim, Mariazinha, 15 anos, aí começou uma história dizendo que ela dava aula de história, que era uma menina prodígio, que era uma menina muito inteligente, que era uma blá 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 blá, e que tinha a economia própria dela. Nessa oportunidade, eu te pergunto, ela estaria emancipada? Não. Por quê? Porque a banca falou que ela tinha 15 anos. Tá vendo? Tá vendo? Para você ver a importância do erro. Eu caí no peguinha da questão, eu nunca mais esqueci a questão. Então, é importante você errar. É importante você cair no peguinha, porque você não vai esquecer mais, tá? Pessoal do Rio de Janeiro, um beijo. Tava aí semana passada. Então é isso. Cuidado e dá o print nessa tela aqui. Aliás, eu quero que você dê o print em todas essas telas. Cadê aqui? Dá o print nessa tela aqui. 3, 2, 1. Dá o print nessa tela. 3, 2, 1. E dá o print nessa tela aqui em 3, 2, 1. Então, assim, cuidado, porque é uma parte muito importante, tá? E muito cobrada em prova. E cuidado com a questão da idade. Uma outra pergunta que também é muito feita nessa parte da emancipação voluntária é se o menor que seja emancipado ali pelos pais, os pais deixam de pagar alimentos? Deixam? Ó, a Sabrina lá, eu também caí nesse peguinha e errei a questão. Pois é, quando os pais emancipam voluntariamente os filhos, eles deixam de pagar alimentos? Não. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deixar de pagar alimentos precisa de uma decisão judicial. A exoneração dos alimentos precisa, é a súmula 358 do STJ. Então vamos com calma aí, né, jogador? Não tem essa possibilidade não, tá? Dá uma olhada nessa outra questão aqui, ó. Olha lá. À luz do Código Civil Brasileiro, no que diz respeito às pessoas naturais e jurídicas, julgue os itens subsequentes. Ao contrair matrimônio, o indivíduo com 16 anos de idade adquire plena capacidade civil por meio da emancipação. Voltando à condição de incapaz,
caso 1 ano após o casamento haja a separação judicial. Olha a data dessa questão. O que você me diz? O que eu acabei de falar para você? Casou com 16, está emancipado. Divorciou com 17, não volta a ser incapaz. Permanece sendo capaz. Pura e simplesmente vai viver a vida. Meu amigo, você optou por esse caminho, agora é um caminho sem volta. Vai viver a vida, tá? Então, olha lá. Continua sendo completamente capaz. Então, o item tá o quê? Tá o quê? Volta à condição de incapaz? O item tá erradíssimo, tá? A Lili falou, professor, então ainda que a pessoa seja emancipada aos 16 pelos pais, os pais mantêm a obrigação com tudo? Mantém. Você sabe por que mantém? Porque imagina aquele pai ou aquela mãe que não quer nada com a hora do Brasil, que não tá nem aí pro filho, que não tá aí para a educação do filho, para os alimentos do filho, nada. Ele poderia simplesmente emancipar os seus filhos para se livrar da obrigação em relação a eles. Ele poderia fazer isso. Então, a emancipação ela tem que ser vista sob a ótica da melhor escolha para o filho e não para os pais. Então, o pai ou a mãe que emancipa de forma egoísta só para se livrar, vai se ferrar de verde e amarelo. E é bem feito que se ferre mesmo. Tem que se ferrar mesmo, tá? E digo mais, lembre-se que a responsabilidade civil pelos atos do incapaz a Annelise até colocou ali agora, ó, trocando pensamento. Lembre-se que a responsabilidade civil do incapaz primeiro atinge o representante dele. Quando ele causa um dano para alguém, atinge o representante. É o artigo 928 do Código Civil. Agora, deixa eu te falar, exceção. Se o pai emancipa o filho, ele passa a ser obrigado, solidário em relação aos prejuízos que o filho causou até os 18 anos. E é isso. Professora, manda o link da plataforma do Gran Questões. Fica dentro quando você entra lá na assinatura, no cantinho esquerdo tem lá, Gran Questões. É só clicar lá. Eu não consigo mandar o link assim. Não sei. Eu sou meio lerda, tá, gente? Tudo bem? Então é isso. Querem dar o print na primeira tela também, que a gente conversou? Dá o print aí. Opa, peraí. Aí. Gente, é isso. Amei estar com vocês nessa manhã de domingo. Muito feliz. Conversamos sobre várias coisas relacionadas à primeira parte, né? Iniciando os estudos do direito civil. Fico muito feliz com a oportunidade de participar da sua caminhada aí, né? Eu estou um pouquinho distante das questões dos concursos públicos do GRAM, mas agora eu estou voltando com força total e eu vou voltar para não mais sair. Lembrando que eu tenho 2 cursos muito bacanas aqui na plataforma, Direito Civil Desenhado e Processo Civil Desenhado. Espero que você goste dessas aulas. O Processo Civil Desenhado eu estou ainda em fase de gravação, retomo a gravação essa semana, tá bom? Doutores, doutoras, um beijo enorme para vocês, no coração de vocês. Tenham um excelente domingo. Que Deus abençoe muito todos nós e sigamos rumo à nossa jornada aí de estudo, de aprovação, porque, como diz a música da Xuxa, Lua de Cristal, tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar toda a coragem que puder, que não me falte forças para lutar. Beijo, tchau.